O telescópio Hubble, lá nos confins do universo, né, ele conseguiu trazer, há uns dias atrás, a imagem da estrela mais distante da nossa galáxia. Eu não sei se eu vou pronunciar corretamente, é Arendelle. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Conrado. Bom dia a todos. É isso aí, o nome é Arendelle. Né? O significado, se eu não me engano, ou é grego ou é latim, significa luz da manhã, né? Porque para se referir a ser uma das primeiras estrelas a se formar no universo, né? Antes da gente começar, né, a falar sobre, né, o porquê isso é um grande feito, é bem importante, né? A gente tem que lembrar, né, lá do nosso conceito de física, ensino médio, né? Terceiro ano, relatividade de Einstein. E quanto mais distante a gente observa no passado, mais distante a gente observa no espaço, mais para trás no tempo a gente está observando, né? Porque a luz, né, que é o agente transmissor de informação, né, no qual a gente forma as imagens, no qual a gente absorve a informação, ela leva um tempo para percorrer, não é? Embora a luz seja a coisa mais rápida no universo, 300 mil quilômetros por segundo, né? Ela mesmo assim leva um tempo. E essa velocidade, embora seja muito rápida para os padrões humanos, ela é extremamente lenta se comparado com as grandezas do universo. Para a gente ter uma ideia, né, que a gente sempre é ensinado, né, na escola, no ensino médio, o Sol ele leva 8 minutos, né, a luz do Sol leva 8 minutos para chegar aqui na Terra, né, e assim atingir as nossas pupilas e formar a imagem do Sol. Isso significa que a gente tem uma imagem do Sol de como ele era há 8 minutos atrás, porque a luz que ele está enviando dele agora só vai chegar aqui na Terra e atingir os nossos olhos daqui a 8 minutos. Então, quanto mais distante a gente enxerga no espaço, mais para trás a gente vê no tempo. E aí a gente entra na questão da Arendelle, né? A Arendelle ela é uma estrela que foi estimada a estar 12,9 bilhões de anos-luz de distância do nosso sistema. Ou seja, é um objeto muito distante. Conforme as leis as teorias sobre o Big Bang, ela é uma das primeiras estrelas, né? Ou está ali entre a primeira geração de estrelas a se formar, cerca de 900 milhões de anos após o Big Bang, né? E aí isso vai ser importante porque a gente vai saber como eram essas primeiras estrelas, né? E como é que o Hubble conseguiu enxergar isso, né? Porque o Hubble ele é um telescópio já velhinho, né? Como o senhor falou, né? Já é um vovô, né? Tem 30 anos que ele está no espaço, já tem muitos instrumentos dele já capengando, né? Ele está em vias de parar de funcionar, né? Ele está estendendo a sua vida além do que já era esperado. E como ele é um telescópio antigo, ele é limitado. Mas os astrônomos usaram uma técnica bem interessante chamada de lente gravitacional. O que é isso? Você usar a gravidade de um corpo muito pesado para enxergar objetos que estão por trás dele de forma ampliada. Porque, de novo, na relatividade de Einstein, né, o espaço ele age como um tecido, né? Ele é maleável na presença de gravidade, né? na presença de massa. Então, um objeto muito pesado, como um aglomerado de galáxias, que você pode ver num pedaço dessa imagem que está sendo apresentado aí, esse aglomerado de galáxias ele tem muita massa, então ele distorce a luz e amplia o que está por trás. E aí a gente consegue ver esse racho vermelho, né, com alguns pontos luminosos, né, que é a estrela Arendelle, que estava por trás desse aglomerado e foi amplificada milhões de vezes, fazendo com que o Hubble conseguisse visualizá-la. Isso vai durar por mais alguns milhões de anos, né? Por alguns anos, porque esses objetos se movimentam no espaço e aí permite que a gente veja a Arendelle. Óbvio que vai gerar muitos outros estudos, a gente vai saber qual é a composição dessa estrela, e aí a gente vai saber como era formada as primeiras estrelas. Se estima-se que elas sejam feitas de elementos puros, como hidrogênio e hélio, que é os elementos predominantes do início do universo. E um outro fato curioso, como essas estrelas elas são muito massivas, né? A gente só conseguiu ver elas porque elas são muito pesadas, muito grandes.
essa daí é estimada em 50 vezes a massa do Sol, e uma estrela tão grande assim, ela só dura alguns milhões de anos de vida. E como ela está a bilhões de anos de distância, então isso significa que a gente já está vendo a imagem de uma estrela que já morreu, né? Ou seja, essa estrela aí, ela já não existe mais. Então, o que a gente enxerga dela é o fantasma, né? A luz, os últimos raios de luz que ela enviou, né? E que chegou aqui aos nossos olhos. Mas a estrela em si, ela já não existe mais. Então, o marco nesse feito, né? Nessa descoberta, é que agora a gente vai saber como eram as primeiras populações de estrelas do universo e como elas participaram no papel de formação de elementos mais pesados, como ferro, níquel, cobre, carbono, ouro, né? E na formação das primeiras galáxias do universo. Né? E aí o nome Arandel, né? Quer dizer, primeira luz da manhã, né? Por ser uma das primeiras estrelas a se formarem no universo. E é esse o feito da grande descoberta. E depois disso, agora, né, como ela está muito distante e aí ela se afasta com muita velocidade, né, o brilho dela corre para o vermelho, né, tanto é que na imagem aí vocês estão vendo que ela é bem avermelhada. Essa não é a cor real dela, é porque quando um objeto ele se afasta muito da nosso campo de visão, ele corre para o vermelho, e aí é onde é que vai entrar o James Webb, né, o dito substituto do Hubble, né, que é especialista em pesquisas nessa faixa do espectro eletromagnético. E aí ele vai puxar muitos outros dados e aí vai vir muitas outras descobertas daqui para frente nos próximos anos. E aí está aí mais um marco da nossa história, né, na verdade, né, do poder do conhecimento do ser humano, desvendando o funcionamento do universo e as origens dele. Ok, muito legal, Alexandre. Obrigado pela sua participação. E a gente fica ouvindo você falando e vendo as reportagens, imagens, o quanto nós temos muito ainda a descobrir sobre o nosso universo. É muitos planetas, muitos sistemas, muitos universos aí, muitas galáxias. Em algum lugar desse vasto ou infinito universo, tem que existir alguma vida por lá. Você acredita que em algum momento nós iremos descobrir vida extraplanetária, ou Alexandre? Com certeza. Possa não seja vida inteligente, né? Porque existem várias discussões, várias hipóteses sobre a questão da vida inteligente ser bastante rara, mas vida, pelo menos bacteriana, ela deve ser muito comum no universo. Eu vi uma vez uma discussão entre alguns astrônomos que é possível que nas próximas décadas a gente possa achar um indício ou detectar assinatura de vida, pelo menos simples, né? Bactéria, vírus ou seres minúsculos, né? Formados por poucas células, né? Unicelular ou multicelulares, mas que sejam de forma simples, né? Esse tipo de vida, né? Com base no que a gente conhece aqui na Terra, não é? Depende de diversos fatores que, digamos, poderiam ser extremos para a vida macroscópica, né? Por isso que o nome desses seres são chamados extremófilos, né? E as condições essenciais para que esses tipos de vida surjam e se proliferem, elas são comuns no universo, né? A gente precisa de água, a gente precisa de energia, a gente precisa de minerais, de compostos complexos, e tudo isso a gente consegue achar com abundância no universo. No nosso próprio sistema solar mesmo, além da Terra, a gente tem 3 candidatos aonde a vida pode prosperar, que é a Lua Europa de Júpiter, que já se foi provado que existe um oceano de água líquida abaixo da superfície dessa Lua. No mesmo caso também a Lua Encélados, que orbita Saturno, e a segunda maior lua do sistema solar, que é Titã, também orbita o planeta Saturno. Então, dentro do nosso próprio sistema solar, para além de Marte também, né, que é, digamos assim, o planeta mais parecido, né, com a Terra. Então, veja que no nosso próprio sistema solar a gente tem corpos que têm condições, né, que proporcionam os materiais, os elementos essenciais à vida, né? Mas a gente não tem ainda certeza de que tenha lá, né? Baixa aí, nos futuros, só as pesquisas dirão
né, os próximos projetos que vão ser mandados para esses corpos. Mas como isso é abundante, né, no universo inteiro, é bem provável, possível que pelo menos vida simples, né, ou vida um pouco complexa, possa ser encontrada no universo. Óbvio que vida inteligente já fica mais difícil, dado que houve uma série de eventos e cadeias no processo evolutivo aqui no nosso planeta, né, ao longo de bilhões de anos, que levou ao surgimento da espécie humana, né? Então foi algo assim, digamos, bem pontual, né? Aí isso não é garantia de que isso vai acontecer da mesma forma em algum outro lugar do universo. Então, acredito que vida comum pode ser abundante, mas já vida inteligente capaz de comunicar pode ser bem raro ou bem raríssimo, ou na pior das hipóteses, a bem mais extrema mesmo, só existe a nós de vida inteligente.